graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, amém. Quantos estão aqui hoje felizes com o Senhor Jesus? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias, digam amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque, livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler o capítulo 3, o versículo 17 e o versículo 18. Glória a Deus, amém, irmãos? Todos que encontraram aí, digam graças a Deus. Se alguém não encontrou, não tem a Bíblia, pode acompanhar a palavra aí na tela, que está escrito assim, Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, está escrito assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluias. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Coloque a sua mão direita sobre a altura do seu coração por um instante, toda a igreja. Por um minuto, feche os seus olhos aí na presença de Deus mais uma vez. Com os olhos fechados, mão direita sobre a altura do seu coração. Peça a Deus agora que Ele venha estar te preparando para receber esta palavra. Peça a Deus que Ele venha estar usando a boca do pregador, que Ele venha estar usando a vida do mensageiro, para que não seja o homem a estar falando absolutamente nada nesta noite de hoje, mas que venha ser o Espírito Santo de Deus a estar usando a boca do homem para falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir aqui hoje, para a glória do Senhor Jesus. Meu querido Deus e meu Pai Todo-Poderoso, meu Deus amado, aqui estamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, e mais uma vez nos preparamos para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor venha estar falando ao coração da Tua igreja. Eu me coloco neste momento à disposição do Senhor, pedindo que a Tua misericórdia mais uma vez esteja sobre a minha vida. Pela Tua misericórdia, toma a minha boca em Tuas mãos, usa os meus lábios agora para estar falando com a Tua igreja, porque eu sei que se o Senhor falar aqui nesta noite, nós seremos restaurados. Eu sei que se o Senhor falar, meu Deus, haverá maravilhas neste lugar. Então fala conosco nesta noite, prepara a mente e o coração da Tua igreja nesta hora, que não sejam apenas ouvintes do que vai ser ministrado aqui hoje, mas que o Teu povo venha colocar em prática tudo que vão ouvir nesta noite, e que a Tua palavra vá e se cumpra no objetivo pelo qual ela será mandada, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, amém, igreja? Quantos acreditam que esta que nós lemos é a palavra do Senhor? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias, aplaudam mais uma vez bem forte, adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, amém, igreja? Irmãos, mais uma vez é com muita fé, com muita alegria e gratidão que nós estamos nesta noite de domingo, aqui reunidos diante da presença de Deus. E diante da presença de Deus, eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo, Ele tem algo para estar falando com cada um de nós aqui nesta noite de hoje. Eu acredito que esta palavra, embora seja uma palavra que nós conhecemos bem, o nosso Deus, Ele tem algo novo para estar falando conosco por meio da mesma. Então, por isso eu quero pedir a atenção de toda a igreja. Eu quero que você abra não somente os seus ouvidos, mas abra também o seu coração nesta noite, para que uma vez que a palavra de Deus ela venha estar chegando aos seus ouvidos,
ela venha encontrar lugar também no teu coração, e ela venha estar gerando o resultado pelo qual ela será mandada aqui hoje. Porque a Bíblia diz, o próprio Deus falou, que assim será a palavra que sair da minha boca, ela jamais voltará para mim vazia, mas antes ela se cumprirá no objetivo pelo qual ela será mandada. Então eu acredito de todo o meu coração que esta palavra de hoje ela tem um propósito. Esta palavra de hoje ela tem um objetivo. O principal objetivo da palavra de Deus é de estar abençoando as nossas vidas. Por isso eu quero que você fique ligado, porque eu creio que até o final desta palavra, cada um de nós aqui estaremos de posse de grandes bênçãos para a glória do Senhor Jesus. Quem crê, diga glória a Deus e adore o nome do Senhor. Aleluias! Louvado seja Deus! Aleluias! Hoje é domingo da gratidão. É dia de estarmos mais uma vez agradecendo a Deus e adorando a Ele por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele faz, por tudo que Ele ainda vai fazer. É dia de nós estarmos adorando a Deus pelo que Ele é na nossa vida. E eu sei que nem sempre, se nós formos olhar a situação que estamos vivendo, se nós formos olhar pela lógica dos problemas que nós estamos enfrentando, nem sempre vai fazer sentido nós agradecermos a Deus. Nem sempre vai fazer sentido nós falarmos, talvez da mesma maneira que o profeta Abacuque, ele falou e ele cantou aqui no capítulo 3, no versículo 17 e no versículo 18. Quando nós vemos Abacuque ele fazendo essa declaração, nós podemos até pensar que Abacuque está vivendo um momento bom na vida dele. Nós podemos até imaginar que Abacuque está presenciando um manifestar e um agir de Deus de maneira extraordinária sobre a nação, a qual ele foi levantado como profeta. Porque Abacuque ele está aqui nesse texto, nesse hino, ele está adorando ao Senhor, ele está declarando a sua maneira de estar se expressando diante da presença de Deus. E ele está dizendo ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que a terra não produza o seu mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do campo e o gado seja tirado do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nós podemos até pensar que Abacuque ele está falando de algo que poderia acontecer. Mas quando nós lemos todo o livro de Abacuque, todo o contexto de Abacuque, nós entendemos que não. Ele não está falando de algo que poderia vir a acontecer no meio do povo de Deus ou sobre a vida dele, não. Ele está falando de algo que está acontecendo. Ele está falando de uma realidade dos seus dias, porque nos dias de Abacuque são dias difíceis. Os dias de Abacuque são dias em que a terra não está produzindo, em que o povo não está prosperando. Os dias de Abacuque são dias que povos inimigos estão de alguma maneira dominando sobre eles. E se você pegar o capítulo 1 de Abacuque, você vai ver que as falas do profeta são totalmente diferentes do capítulo 3. Porque o capítulo 3, ele conclui ou ele termina adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor. Mas
ele começa se lamentando diante daquilo que está diante dos olhos dele. Ele começa se lamentando diante do caos que o povo de Judá está vivendo. Você vai ver que Abacuque no capítulo 1, ele começa falando com Deus. E na fala dele com Deus no capítulo 1, ele está expressando a indignação. Ele está expressando um inconformismo com a situação do povo. Porque o capítulo 1 começa com Abacuque, ele vendo o povo de Judá como sendo um povo muito fiel, um povo muito temente, obediente a Deus. E ele vendo esse povo desta maneira, ele vê também que o povo está vivendo uma situação de caos, uma situação de opressão e de sofrimento. Então ali ele conclui que o povo está sendo injustiçado. Porque afinal de contas, para ele, como que pode um povo que serve a Deus estar sendo oprimidos pelos seus inimigos? Então você vai ver que na oração ele chega a questionar a Deus que o povo está vivendo a injustiça. E ele diz para Deus: eu estou gritando violência, ou seja, eu estou clamando que o povo está sendo violentado pelos seus inimigos e parece que o Senhor não ouve. E ali nós vemos um silêncio de Deus diante da oração de Abacuque. Mas apesar de Deus estar em silêncio, Deus está ouvindo. E Abacuque, quando ele vai orando, quando ele vai se lamentando diante daquilo que está diante dos olhos dele, ele chega à conclusão de uma coisa. E ele diz assim: espera aí, eu preciso me posicionar, eu preciso me colocar na minha torre de vigia para poder ouvir a voz do meu Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque ele é profeta, ele é homem de Deus. E como homem de Deus até agora ele só ouviu o povo, ele só recebeu a lamentação e a queixa do povo. Ele não parou para ouvir Deus, ele não parou para ouvir a Deus tinha a dizer a respeito do que estava acontecendo diante daquela situação. Então no capítulo 1 ele começa se lamentando, reclamando diante da situação. Mas no capítulo 2 ele diz: eu preciso me posicionar para ouvir o que o meu Deus ele tem para falar comigo. E aí Abacuque começa a ouvir a voz de Deus. Deus começa a falar com ele o porquê que o povo está naquela situação. Deus começa a mostrar para ele através de palavras muito claras que o povo chegou naquele nível, naquela situação que eles estão vivendo, porque por algum motivo eles começaram a agir por conta própria, eles começaram a enriquecer das suas próprias maneiras, trapaceando um, passando a perna em outro. Eles começaram a viver independentes de Deus, e com isso Deus foi se distanciando. Eles cresceram, eles prosperaram, mas eles colocaram Deus para distante deles, para longe deles. E veja bem, meu irmão, minha irmã, longe de Deus, às vezes as coisas podem até parecer que estão dando certo, às vezes pode até parecer que tudo está normal, que tudo está indo bem, mas não tem como nada ir bem distante da presença do Senhor, porque longe de Deus nós não temos proteção, longe de Deus nós não temos a quem nos socorrer, longe de Deus nós não temos a quem nos proteger. Então o povo achava que estava indo tudo bem, mas eles estavam se distanciando, se afastando de Deus, porque estavam fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. Daí a pouco os inimigos começaram a se levantar, e como Deus não estava com eles, eles estavam desprotegidos. Então aí eles começaram a sofrer a violência que Abacuque estava enxergando, a riqueza que eles adquiriram distante de Deus, eles começaram a perder porque não tinha proteção. Agora esse povo está vivendo em um caos, em uma miséria. Agora a terra parou de produzir o seu fruto, agora eles já não têm mais gados no seu curral, já não tem mais ovelhas no seu campo, porque os inimigos tirou tudo deles. E quando Deus foi mostrando e foi falando isso para Abacuque, Abacuque começou a entender o que é que aquele povo estava vivendo, e Deus começou a mostrar para ele: Abacuque,
esta situação não sou eu que estou causando, e eu não quero ver o meu povo sendo destruído neste sofrimento, não. Pelo contrário, o meu propósito é estar honrando, é estar abençoando, é estar mudando a sorte desse povo. Aí você vai ver no capítulo 3 que Abacuque ele diz que quando ele começou a ouvir a voz do Senhor, o ventre dele começou a estremecer, ele começou a ter muito medo diante daquilo que Deus estava falando com ele. Ele começou a entender o quanto ele precisava de Deus na vida dele. Aí ele chega à conclusão que ele declara no capítulo 3, no versículo 17, ele decide que independente da situação, independente daquilo que está diante dos olhos dele, ele vai se alegrar no Senhor, e ele começa a glorificar, começa a agradecer, começa a exaltar a Deus, porque ele conclui que aquilo de mais especial que alguém poderia ter, ele tinha, porque ele entendeu que o Senhor Deus continuava sendo Deus da salvação, sendo o Deus que estava ali presente, cuidando deles. Ele entendeu que o dia que aquele povo se posicionasse como ele se posicionou para ouvir a voz do Todo-Poderoso, Deus arrancaria os seus inimigos, Deus daria livramento e Deus mudaria a história deles. Por isso ele está declarando, independente da situação, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não produza o seu fruto, ainda que a oliveira minta e que a terra não produza o seu mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do meio da malhada e que o gado seja tirado do curral, eu todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Aleluias, adore o nome do Senhor. Glória a Deus. Qual a conclusão que Abacuque chega aqui, irmãos? Abacuque chega à conclusão que independente da situação, ele deve adorar a Deus o tempo inteiro, ele deve transformar a sua adoração e o seu louvor em gratidão. Ele começa o livro reclamando, questionando, murmurando, mas ele termina o livro glorificando e agradecendo a Deus. E sabe o que eu entendo através da história de Abacuque? Eu entendo que até o momento que Abacuque começa a exaltar a Deus, até o momento que Abacuque começa a se alegrar na presença de Deus, a situação de Judá continuava a mesma. Nada tinha mudado, nada tinha acontecido. Entende? O povo ainda continuava na miséria, na dificuldade. O povo ainda continuava, humanamente falando, sendo injustiçado. A situação não mudou, mas a maneira de Abacuque enxergar a situação havia mudado. Sabe o que eu quero que você entenda nesta noite? Que tem situações da nossa vida que só vão mudar depois que nós mudarmos a nossa maneira de enxergar a situação. Depois que nós mudarmos a nossa maneira de entendermos o agir de Deus. Porque às vezes eu e você achamos que Deus ele só está conosco quando está tudo bem na nossa vida. Sabe, Abacuque achava que Deus havia abandonado aquele povo à sua própria sorte, que Deus havia virado as costas para aquele povo que até então, na visão de Abacuque, era um povo que servia a Deus, que era fiel a Deus. Mas quando ele parou para ouvir Deus, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da situação, sabe o que Deus mostrou para ele? Deus mostrou para ele, o Abacuque, não foi eu que abandonei o povo, não, foi o povo que me abandonou. Não fui eu que virei as costas para esse povo, não. Foram eles que viraram as costas para mim. Quando começaram a agir de maneira independente,
Quando começaram a colocar o seu coração mais nas riquezas do que na minha palavra, foram eles que se distanciaram de mim, Abacuque. Eu continuo aqui, eu continuo sendo Deus, eu continuo estando presente no meio deles, mas para eu agir, eles têm que me buscar, eles têm que se converter, eles têm que mudar a maneira deles se comportarem diante de mim. E a situação continuou do mesmo jeito. Por quê? Porque o povo continuou da mesma forma. Mas Abacuque, ouvindo a voz de Deus, ele mudou a sua perspectiva diante daquilo que ele estava vendo. Entende a importância de eu e você ouvirmos a palavra de Deus? Abacuque, ele disse: eu vou me posicionar, eu vou subir para a minha torre de vigia para poder ouvir o que o meu Deus tem para falar comigo. Eu preciso ouvir Deus. Ei, eu e você que estamos aqui nesta noite, nós precisamos ouvir a Deus. Às vezes nós reclamamos tanto da situação que estamos vivendo, nós murmuramos tanto diante dos problemas que estamos enfrentando, mas nós não paramos para ouvir Deus, para entender o porquê que Deus está permitindo a situação, o porquê que Deus está permitindo o problema. Porque quando você para ouvir a voz de Deus, você entende uma coisa: Deus, independente do que você está vivendo, Ele continua sendo Deus e Ele continua estando no controle da situação. Aí por isso Abacuque, ele para e ele adora ao Senhor em forma de gratidão no meio daquele caos. Ele está no meio do problema, ele está no meio da situação, mas ele está adorando ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele entendeu que a adoração, a gratidão era a única maneira de estar levando eles novamente para perto de Deus, e que bastava eles estarem se aproximando de Deus para que os seus inimigos viessem ser varridos da sua presença. É o que eu e você precisamos entender nessa noite. A Bíblia Sagrada, ela está repleta de homens e mulheres que no meio do caos, que no meio da tragédia adoraram ao Senhor e tiveram as suas vidas transformadas através da manifestação de Deus. Sabe, às vezes o que eu estou dizendo para muitas pessoas aqui, às vezes não faz sentido. Talvez alguém ouve essa palavra e fala: mas não faz sentido, pastor, eu adorar a Deus no meio do caos, no meio da tragédia. Só que a Bíblia nos mostra várias pessoas que agiram assim. Se você pegar a palavra no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, a partir do versículo 1, você vai ver que um dia Davi, juntamente com os seus soldados, eles retornaram à cidade onde eles estavam, uma cidade chamada Ziclag. E quando eles chegaram ali, a Bíblia diz que os seus inimigos haviam dado com ímpeto naquela cidade e haviam levado todas as mulheres e crianças. E no meio daqueles que foram levados, a Bíblia diz que estavam as 2 mulheres de Davi e também os seus filhos. A Bíblia diz que Davi, juntamente com os homens que estavam com ele, eles choraram tanto até não restar neles forças nenhuma. E o pior, depois de chorar tanto, a Bíblia diz que os homens falavam em apedrejar Davi, porque estavam culpando Davi por aquela situação. E Davi estava vivendo a mesma situação que eles. Davi estava acabado, estava no chão, mas a Bíblia diz que Davi, ele recobrou ânimo no Senhor. E ao invés de Davi ele ir para um canto se lamentar, ao invés de Davi ele permanecer chorando, o que ele faz? A Bíblia diz que ele se levanta e ele vai até a casa do Senhor, ele vai até o sacerdote Abiatar, e a Bíblia diz que diante do sacerdote ele pede a estola sacerdotal para que ele mesmo pudesse estar falando com Deus. Ele não queria falar com homem, ele queria falar com Deus. A Bíblia diz que quando Davi chega diante da presença de Deus, ele se lança aos pés do Senhor
Senhor, e ele adora ao Senhor. Sabe o que Davi está fazendo? Ele está no meio de uma tragédia, ele está no meio de uma situação, talvez a situação mais difícil da vida dele, mas ele está diante da presença de Deus adorando, ele está diante da presença de Deus dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Davi está demonstrando gratidão. Depois que ele demonstra gratidão diante de Deus, ele faz uma pergunta e ele diz assim: Senhor, me levantarei, perseguirei eu os meus inimigos e os alcançarei. Ele está perguntando: meu Deus, o que é que eu devo fazer? E Deus vira para ele e fala assim: ó Davi, pode se levantar e pode perseguir, porque eu estou te garantindo, de certo você os alcançará, e de tudo que eles levou de você, você vai recuperar e vai trazer de volta. Ei, eu não sei o que você perdeu, mas se você nessa noite, diante do momento difícil que você está vivendo, você decidir adorar ao Senhor, Deus vai te levantar para você trazer de volta tudo que o inimigo tirou de você. A gratidão a Deus vai fazer você restituir tudo que você perdeu para a glória do Senhor Jesus. Pode adorar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Aí você pega lá no livro de Jó, capítulo 1. A Bíblia começa dando testemunho de quem era Jó. Um homem temente a Deus, que como ele não havia sobre a face da terra. Mas você vê ali que Deus, ele permite o inimigo tocar em tudo que Jó tinha. E Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde. E a Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 21, que Jó, estando sem nada, ele rasga as suas roupas, ele raspa a sua cabeça, ele se lança no meio do pó e das cinzas. E a Bíblia diz que ali ele começa a adorar ao Senhor. E ele começa diante daquela situação. Ele começa a dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu partirei dessa terra. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em nada Jó pecou contra Deus. E qual que foi o resultado da vida de Jó? Como que terminou a vida de Jó? Mesmo todos dizendo que ele havia pecado, os inimigos dizendo: confessa o teu pecado, Jó, confessa que você pecou contra Deus, confessa que você errou. Mesmo a mulher dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morra. Você não tem que aceitar essa situação, você não tem que viver assim. Mesmo diante daquelas palavras, Jó continuava adorando ao Senhor. E qual que é a conclusão do livro de Jó? O livro de Jó termina com o Senhor restituindo a ele o dobro de tudo que ele havia perdido. Sabe por quê? Porque mesmo diante dos motivos que ele tinha para poder estar desprezando a Deus, para poder estar murmurando contra Deus, o que ele fez? Ele demonstrou gratidão. Não fazia sentido, Jó havia perdido tudo, humanamente falando não fazia sentido ele continuar sendo fiel a Deus. A própria mulher perguntou: até quando você vai conservar a sua integridade diante de Deus? Você não vê, Jó, o Senhor já te abandonou, Deus já virou as costas para você, então amaldiçoa esse Deus e morra. Mas Jó continuava adorando, Jó continuava agradecendo, porque ele sabia que Deus tinha o controle da vida dele. Ele sabia que tudo que ele havia perdido foi o próprio Deus que havia dado. E no final de tudo, tudo que ele perdeu, o Senhor restituiu em dobro. Aí nós pegamos no Novo Testamento, Atos capítulo 16. Nós conhecemos a história, Paulo e Silas. Eles chegam numa determinada cidade. A Bíblia diz que tem uma menina que vivia há muito tempo possessa por um espírito de adivinhação. Paulo e Silas vão lá e libertam aquela menina daquele espírito que há tanto tempo maltratava ela. Só que aquela menina, ela tinha donos, e a Bíblia diz que ela dava muito lucro para os seus senhores. Quando eles viram que ela já não tinha mais aquele espírito e já não dava mais nenhum lucro para eles, o que fizeram? Acusaram Paulo e Silas injustamente.
Eles foram açoitados em praça pública. Eles foram presos injustamente. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, ao invés deles começarem a reclamar e a murmurar, porque afinal de contas estavam fazendo a obra de Deus, estavam servindo a Deus, e agora apanharam, estão presos injustamente, ao invés de começarem a reclamar e a murmurar, a Bíblia diz que perto da meia-noite eles começaram a cantar hinos de louvores a Deus. Ou seja, eles começam a louvar em forma de gratidão. Mas que sentido faz? Que motivo eles têm para serem gratos? Irmãos, não tem motivo, não faz sentido, mas eles estão agradecendo, eles estão louvando, e no meio do louvor a Bíblia diz que vem um grande terremoto, os alicerces daquela prisão são abalados, as portas das prisões são abertas, Paulo e Silas saem para fora, o carcereiro, ele tenta tirar a própria vida, porque acham que eles haviam fugido, e quando o carcereiro pede a luz, Paulo e Silas diz assim: não faça nada contra a tua vida, porque ninguém fugiu, nós estamos aqui. Aí naquele momento o carcereiro vira para eles e fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? Agora eu creio que vocês de fato são servos do Deus vivo, o que eu tenho que fazer para receber a salvação? Aí Paulo e Silas vira para ele e fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E naquele dia eles são colocados em liberdade, e eles ganham praticamente uma cidade inteira para o Senhor Jesus. Eles colocam praticamente uma cidade inteira aos pés de Jesus. Tudo por quê? Porque quando eles tinham motivo para reclamar e para murmurar, eles adoraram, eles agradeceram, eles glorificaram o nome do Senhor. Aprenda você uma coisa: nem sempre vai fazer sentido, nem sempre as coisas vão estar bem para você, nem sempre você vai estar vivendo do jeito que você gostaria, mas ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que o diagnóstico médico seja contrário, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que todas as portas tenham se fechado, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que o meu filho esteja nas drogas, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que esteja faltando dinheiro no meu bolso, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que eu esteja vivendo o pior momento da minha vida, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a terra não produza o seu mantimento, que a ovelha seja arrebatada do rebanho, que o gado seja tirado do curral, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Aleluia! Não importa a situação, eu vou me alegrar em Deus. Não importa a situação, eu vou adorar. Não importa a situação, eu vou agradecer. Porque a gratidão vai trazer Deus no meu problema, a gratidão vai fazer Deus entrar dentro da minha prisão, a gratidão vai fazer com que Deus ele venha se manifestar no meio da cinza e do pó que eu estou vivendo. A gratidão vai trazer Deus para as minhas perdas, e a gratidão vai fazer Deus agir em meu favor e operar um milagre na minha vida. Abacuque entendeu isso quando ele se posicionou para ouvir Deus. Então, ser grato a Deus não tem a ver com o momento que eu estou vivendo, com a situação que eu estou passando. Ser grato a Deus tem a ver com a promessa que eu carrego e que eu acredito. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio no Deus que me honra diante das minhas atitudes. Eu creio no Deus que me dá vitória quando verdadeiramente eu me mantenho obediente diante dele. Então por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que honrar? Por que eu tenho que agradecer só quando tudo está bem? Para ser grato só quando as coisas estão dando certo, eu não preciso ser crente. Eu não preciso servir ao Senhor. Eu falei no culto de quarta-feira e repito hoje: ser grato quando tudo está dando certo. Qualquer um é grato, até quem não conhece a Deus tem gratidão a Deus quando tudo está dando certo para ele. O desafio do crente é adorar no meio do caos.
O desafio do crente é no dia do seu Getsêmani, diante de Deus, fazer o que Jesus fez. Senhor, todavia não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. A minha vontade é que o Senhor afaste de mim este cálice sem que eu beba, mas que não seja feito a minha vontade, sim a vontade do Senhor. Está entendendo? O desafio do crente é esse. Porque ter gratidão quando está com dinheiro sobrando é muito fácil. Está entendendo? Ser dizimista fiel, ser ofertante, quando tem dinheiro sobrando é muito fácil. O desafio é você demonstrar gratidão mesmo estando na dificuldade. É você reconhecer o Deus que você serve mesmo estando na dificuldade. Ter gratidão quando todo mundo está do seu lado te apoiando, aplaudindo o que você faz. Qualquer um é grato diante disso. O desafio é você continuar adorando e glorificando mesmo quando todo mundo está contra você. Livro de 2 Samuel, capítulo 6, um dia a Bíblia diz que Davi, quando ele está entrando com a arca em Jerusalém, ele já é rei da maior nação da terra. E Davi, a Bíblia diz que ele tira a sua coroa, ele tira as suas vestes reais, e diante da entrada da arca, ele começa a dançar na presença do Senhor. Ele tira a coroa e tira a veste para dizer que diante de Deus ele não é nada, que na presença de Deus quem é rei é o Todo-Poderoso. Só que quando Davi, ele tira a coroa e as vestes e começa a dançar, a Bíblia diz que as pessoas que estão no palácio observando ele, algumas se alegram diante do que ele está fazendo, mas outras começam a criticar, inclusive a sua esposa Mical. A Bíblia diz que ela está da janela, ela começa a olhar para Davi, sem a veste real, sem a coroa real, dançando no meio do povo. Mical começa a debochar e a criticar Davi. Ela chega diante de Davi e fala assim: como que você pode agir dessa maneira? Você é rei e está despido das suas vestes diante de tantas pessoas, inclusive das tuas servas. Você não vê, Davi, que você está agindo como um vadio? Olha só o que a mulher está dizendo para ele, está criticando ele. Talvez se fosse algum de nós no lugar de Davi, iríamos dar razão para ela, iríamos nos recolher, iríamos parar de fazer o que estávamos fazendo, mas Davi não. Sabe o que Davi falou para Mical? Davi virou para ela e falou assim: olha, você nunca vai entender o que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo, eu não estou fazendo diante de ti, nem tampouco diante do teu pai que foi rei antes de mim. O que eu estou fazendo é diante do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso, que me ungiu e me colocou no lugar onde eu estou hoje. E a Bíblia diz que Davi ofereceu o seu holocausto, o seu sacrifício, e continuou adorando ao Senhor. Mical, ao invés de ter feito o mesmo que Davi estava fazendo, decidiu criticá-lo. E a Bíblia diz que por causa da crítica dela, ela nunca pôde ter filho, porque o Senhor fechou o ventre dela. Nós temos que parar de nos preocupar com quem está nos criticando, deixar de fazer. Nós temos que parar de deixar de fazer ou de abrir mão daquilo pelo qual fomos chamados, porque alguém está nos criticando. Ah, mas olha a sua situação, você é besta demais, você vai na igreja, você dá dízimo, dá dinheiro para pastor. Aí quantas pessoas têm parado de dar dízimo, de dar oferta, porque estão sendo criticadas? Quantas pessoas têm deixado de ser gratas a Deus, porque estão ouvindo críticas de outros? Está entendendo? Só que nós temos que entender o que Davi entendeu. O que Davi falou para Mical foi: o que eu estou fazendo aqui, eu não estou fazendo nem diante de você, nem diante de homens. Eu estou falando diante daquele que me ungiu. Eu estou falando diante daquele que me escolheu quando ninguém me queria. Eu estou fazendo isso diante daquele que, quando eu estava lá no pasto rejeitado, ele foi lá e me levantou para eu estar onde eu estou hoje. Sabe como é que isso se chama? Isso se chama gratidão. Quem critica você é porque não sabe de onde Deus te tirou. E às vezes, ao invés de você valorizar o Deus que tirou você de onde te tirou e te colocou onde você está hoje, você prefere dar ouvido às críticas das pessoas. Sabe por que Abacuque começa o seu livro se lamentando e questionando a Deus?
Porque até ali ele só tinha ouvido a voz do povo. Ele só tinha ouvido o que as pessoas estavam falando diante dele. E ele colocou como se Deus fosse injusto, como se o povo fosse bom demais e Deus estivesse desprezando o povo. Só que como profeta ele sabia que ele não podia ouvir só o povo, ele tinha que ouvir a Deus. Por isso a Bíblia diz que ele se posicionou, ele disse: eu vou me posicionar, eu vou subir na minha torre de vigia para poder ouvir o que o meu Deus tem a dizer a respeito da situação que nós estamos vivendo. E quando ele começou a ouvir a Deus, ele viu que a história era diferente. E quando ele compreendeu o que Deus estava fazendo, ele parou de olhar para a situação, ele parou de olhar para o caos, ele parou de olhar para o problema, e ele começou a fazer o que, igreja? Ele começou a agradecer e a glorificar o nome do Senhor. Ele começou a demonstrar gratidão diante de Deus. Sabe por que às vezes existem tantas pessoas ingratas? É porque param de ouvir a voz de Deus. É porque param de dar ouvido à voz de Deus, param de valorizar aquilo que Deus já fez e está fazendo na vida delas. Quando você para de ouvir Deus, qualquer voz serve para te guiar. Quando você para de ouvir a voz de Deus, a voz de qualquer pessoa serve para te guiar. É por isso que tem muita gente caindo. É por isso que tem muita gente tropeçando. É por isso que tem muita gente indo para o inferno, irmãos. Porque estão deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de pessoas. Se Abacuque não tivesse parado um pouco para ouvir Deus, ele estaria lançando a sua alma no inferno. Mas ele disse: não, eu preciso ouvir Deus. Eu preciso saber o que Deus tem a dizer sobre esta situação. Quando ele ouve Deus, quando ele entende o que Deus está fazendo, aí sim ele começa a louvar ao Senhor, ele começa a adorar ao Senhor, ele começa a cantar na presença do Senhor, e o cântico dele é exatamente o que nós lemos aqui hoje: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide no campo, ainda que a terra não produza o seu fruto, que a ovelha seja arrebatada da malhada, que o gado seja tirado do curral, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, eu não dependo do momento, da situação, para poder estar me alegrando em Deus, para poder estar servindo a Deus, para poder estar agradecendo a Deus. Independente do cenário que esteja diante de mim, eu vou me alegrar, eu vou agradecer, eu vou ter gratidão, porque eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus está cuidando, eu sei que Deus está trabalhando. Está entendendo? Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você possa estar vivendo os dias mais difíceis da sua vida. Talvez você possa estar atravessando os momentos que você nunca imaginou que você atravessaria. Mas eu sei que se você se levantar nessa noite para adorar ao Senhor, para louvar o Deus da sua salvação, se você nessa noite transformar o seu louvor em gratidão, alguma coisa vai acontecer aqui. A Bíblia diz que Abacuque, ele sentiu o seu ventre, o seu interior tremendo. A Bíblia diz que ele sentiu a terra se abalando, porque ele sentiu que Deus estava fazendo alguma coisa. Você entende? Deus vai fazer alguma coisa aqui hoje. Se você se levantar para demonstrar gratidão ao Senhor, Ele vai fazer alguma coisa por você nessa noite. Ele vai visitar pessoas nessa noite. Ele vai entrar em áreas da sua vida nessa noite. Alguma coisa vai acontecer, mas você não vai sair daqui do mesmo jeito. A gratidão vai mover o céu em teu favor. A gratidão vai trazer Deus para dentro de você. A gratidão vai mudar a tua visão em relação às coisas de Deus. A gratidão vai fazer você desfrutar de todas as maravilhas que Deus tem para a sua vida, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pode adorar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia.